faz parte do nosso folclore festejar. Dança quadrilha animada e cirandar. Reúna a família e venha celebrar o festival folclórico do Amazonas. De 12 a 23 de junho ocorre o tradicional Festival Folclórico do Amazonas, a partir das 17 horas no Anfiteatro da Ponta Negra. Convide os amigos, reúna a família e venha se divertir com o nosso folclore popular. Prefeitura de Manaus. Bom dia, mais um Arquitetando no Ar, trazendo como entrevistado especial deste domingo o arquiteto e urbanista Isaú Vilela. Tudo bom, Isaú? Tudo ótimo. Que bom ter um programa. Obrigado. Isaú, conta um pouquinho para nós, nossos telespectadores, sobre como começou esse teu approach com a arquitetura. Enquanto faz um tempo, né? Faz, porque eu entrei na faculdade em 79. 79? Me formei em 84, então já são mais de 30 anos formado. Nossa, é bom, não fala muito para não revelar a idade. E aí? Engraçado que eu não ia fazer arquitetura. É curioso, né? Eu sempre gostei de desenhar, sempre foi o meu hobby preferido. Quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ganhar de presente de aniversário, era lápis de cor, pincel, tinta. Sério? Sempre foi. Sempre. Eu adorava desenhar. Cadernos e cadernos. Quantos anos começou isso? Com 6, 7 anos de idade. Que bacana. Desenhei muito. E fiz cursos de pintura, pintava óleo, pintava quadro. Eu sei de uma vertente tua, parece que tu também teve uma loja, mas vamos começar pela... E aí, quando a minha família se mudou para o Rio de Janeiro, porque eu já tinha um irmão estudando lá, e o sonho do meu pai era morar no Rio de Janeiro, nós fomos e eu fiz o último ano do segundo grau lá. E lá eu estava na dúvida se eu queria fazer medicina, porque eu tinha uma coisa muito especial com cirurgia plástica, sempre a estética muito presente na minha vida. E eu acho que eu queria passar pela medicina direto para fazer cirurgia plástica. Que engraçado, que é o segundo arquiteto que eu entrevisto, semana passada foi a Gabriela Guerreiro, ela falou a mesma coisa, ela ia fazer medicina e acabou optando por arquitetura, fechou. E aí foi assim, um belo dia na escola, no Rio, encontrei com uns psicólogos que faziam aqueles testes vocacionais. Nossa, e me chamaram para conversar. E eles viram aquela coisa toda minha, com aproximação, com arte, com tudo. E eles me perguntaram, aí eles começaram a me dizer o que era arquitetura. E eu comecei a perceber que eu estava muito mais próximo daquilo que eu sonhava como trabalho, futuro, profissão, do que a própria medicina. E aí eu me inscrevi no vestibular de arquitetura. Bacana. E passou de primeira? Passei de primeira. Eu fiz faculdade na UFRJ, no Rio de Janeiro. Isso começou em 79. Fui colega, sabe de quem? Do Herbert Viana. Não creio. Sério. Sério? É, ele virou músico. E ele virou músico. Na minha turma era cheio disso.
Tinha gente do Asdrubal, trouxe o trombone. Na realidade, os anos 70, 80, essa praia era tudo uma coisa junto e misturado, né? Era muito bacana. Assim, eu me lembro dos espaços IAB, Isso. que tinham A faculdade de todos os arquitetura lugares tinham bar. sempre foi berço de artista. É isso aí mesmo. E era assim, Falaste e nas mais bem variadas diferente do que é vertentes. hoje. É bem diferente do que é. Bem diferente do que é hoje. Muito né? diferente. Hoje não tem essa praia que tinha esse apelo artístico. Exatamente. Inclusive, muita gente fazia faculdade de arquitetura e cursava uma arte dramática. Na época, no Rio, muita gente cursava tablado. Olha que legal. E aí deu o Herbert Viana. Enfim, teve outros conjuntos também. Tinha muita gente que participava daqueles festivais da música. Tinha um festival famoso, não lembro o nome agora. MPB Shell. Isso. Exatamente. Isso. Bem bacana. Brasil, volte ao normal. Né? O que te marcou mais nessa fase no teu aprendizado? Olha, eu descobri e fiquei encantado pela arquitetura, pela forma, de poder trabalhar com forma e uma função, e dar uma função a esta forma, de projetar o sonho de uma pessoa. Então, eu comecei a perceber que era muito mais fácil eu extrair, uma pessoa ter um sonho e eu tentar entender esse sonho dela e transformar isso em uma coisa real, que ela pudesse visitar, andar, conviver com aquele espaço. Isso foi o que me encantou. Existe uma diferença que eu vejo assim, como você vê o briefing e o acontecimento, porque muita gente fala, tem que fazer um poderoso briefing, sabe, tudo muito blá blá blá. Eu acho que tem que ter uma coisa muito pautada, assim, quando você levanta os dados do cliente para chegar e fazer aquilo que o cliente quer, não que o arquiteto quer. Exatamente. Como você vê isso? Isso que você coloca é absolutamente verdade. Eu procuro, assim, eu tenho normalmente uma entrevista, uma conversa com o cliente, mas até chegar às decisões ou os croquis iniciais, a gente já vai conversando mais. Eu peço para ver coisas, que eles me mandem imagens de coisas que agregam para eles. Então, não precisa se preocupar que se eles queriam aquilo, mas manda foto de um jardim, manda foto em arte, o que eles gostam. E isso vai me trazendo um pouco deles. E exatamente isso. A casa ou o espaço é para ser de acordo com o cliente sonha, não aquilo que o arquiteto quer fazer. Eu me considero um intérprete disso, então eu faço... Bonita colocação. Eu faço o que ele sonha de acordo com as minhas influências, eu jogo isso para ele. Quais são tuas influências? Olha, são tantas, se você for olhar... Cite algumas. Na minha casa, por exemplo, eu tenho uma biblioteca que tem livro, já não tem mais lugar, então tem livro arrumado, tem livro desarrumado, tem livro de cabeça para baixo, tem livro encaixado. E as minhas influências vão desde culinária, passando por artistas plásticos, passando por moda. Tudo isso é influência para mim. Eu não posso lhe dizer que tem um arquiteto, não. Tem arquitetos muito conhecidos que me atraem, que eu gosto muito, mas não posso dizer que um especificamente seja uma influência, mas me joga tudo isso, todas essas informações, e eu tenho um resultado daquilo que me influencia. Legal. E isso é interessante mesmo, porque cada um tem um jeito. Eu acho que o importante é você descobrir o que lhe toca. Eu quero saber sobre essas influências e muito mais no próximo bloco. Voltamos já já. Faz parte do nosso folclore festejar, dançar, quadrilha animada e cirandar. Reúna a família e venha celebrar o Festival Folclórico do Amazonas. De 12 a 23 de junho ocorre o tradicional Festival Folclórico do Amazonas, a partir das 17 horas no Anfiteatro da Ponta Negra. Convide os amigos, reúna a família e venha se divertir com o nosso folclore popular. Prefeitura de Manaus. A minha casa
A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Voltando, falando em influência, dando continuidade, falando em influências, o que você acha mais importante na carreira de um profissional como pesquisa? Olha, a arquitetura, eu sempre achei que ele era um curso elitista, mas não pelo recurso que a pessoa teria para a sua formação, mas elitista no sentido de que ele requer de você um interesse constante pela pesquisa, por informação. E essa informação, ela vem de inúmeras maneiras. Viagens, livros, leitura, muita leitura, pesquisas visuais. Ou seja, não é necessário você pegar um avião e ir para um determinado lugar, porque hoje você viaja pela internet. Eu invisto bastante em viagem. Pronto. Mas assim, claro que se você tem condição de viajar, você não só vê como você vive aquela emoção e aquilo que você está. E é claro que isso vai trazer um resultado para o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Por isso é que eu acho que ela acaba sendo elitista, porque não é simplesmente você fazer o seu trabalho e frequentar algum seminário ou talvez algum algum congresso e pronto. Não, você precisa se reciclar constantemente. Sempre, toda hora, todo constantemente. momento. E te exige. E a arte, tanto que no próprio curso de arquitetura, são anos que você estuda história da arte e muita coisa envolvida com arte o tempo todo, é fundamental para afinar o seu apuro perceptivo. Quem são as tuas principais influências? Olha, assim, tem N arquitetos aí, digamos assim. Quem te ajuda a dar, te ajuda a pensar em formas, em linhas, etc. Eu vou te falar de um contemporâneo, Sim. Que é um arquiteto paulista que realmente o trabalho dele me encanta, que é o Arthur de Matos Casas. Gosto muito do trabalho dele. Até pode ser até interessante alguém ouvir isso e dizer, mas Esaú, você tem uma inspiração mais clássica? Eu não diria isso. Você é clássico? Pois é, não. Como você é? Eu não sou clássico. Muita gente acha que eu sou. Eu não acho. Mas assim, é claro que durante um tempo, talvez eu me inspirei muito mais por isso, mas talvez porque as pessoas me pedissem isso. E como a casa não é um resultado apenas daquilo que eu quero fazer, é aquilo que o cliente traz dele, acaba que a casa e os trabalhos que foram realizados levaram a isso. Sim. Mas hoje eu percebo que tem muito menos pessoas buscando uma arquitetura mais tradicional. As pessoas estão querendo muito coisas mais modernas, contemporâneas, de um visual mais limpo. E é claro que eu sigo esse caminho também, porque eu tenho que estar reciclado e atualizado com aquilo que está acontecendo no momento. E hoje, uma das minhas grandes influências é o Arthur, porque eu acho que ele tem um trabalho limpo, de uma sensibilidade artística. Interiores ou exteriores? Tudo que ele faz. Tudo que ele faz. Você acha que tem essa separação exteriores e interiores? Como é isso? Olha, na verdade, assim... Como é pra você isso? Tem coisas que quando eu tenho um perfil de um trabalho que vai ser realizado, que ainda está em fase de projeto, eu penso sim, já em detalhes de interior que é preciso que eles têm que estar estudados e inseridos no contexto da arquitetura mesmo. Porque senão, se eu pensar somente enquanto arquitetura e não pensar no interior, eu vou acabar sacrificando ou um ou outro. Então, já que se eu tenho a possibilidade de fazer as duas coisas, é claro que eu vou pensar na arquitetura e eu vou tratar o interior quase que simultaneamente. Que bacana isso. Bem, traz um certo equilíbrio isso. É claro, e você não
Não pende para nenhum lado. Exatamente. E você pode ir de encontro até com uma economia de bons resultados depois. Porque senão você vai ter o quê? Você pode ter algum trabalho que você começou somente tratando a arquitetura, tratando os espaços, o conceito de espaço, mas quando você vai para a obra e você começa a tratar o interior, depois disso você pode pensar, por que esse vão não está de outra forma? Por que eu não abri mais vãos livres nessa casa por conta disso, desse efeito que eu queria causar no interior? Sim. Então, os espaços estão intimamente ligados. Certo. Como você está vendo o mercado este ano aqui em Manaus? Olha, ou no Brasil, enfim, afora, como você está vendo o mercado? Esse já é o 3º ano seguido que Manaus tem sofrido muito. Este ano especialmente eu achei que houve uma... Você imagina que quando começou as coisas a ficarem meio estranhas, há 2 anos atrás, todo mundo achava assim, quem sobreviveu a 2016 está resolvido. Aí 2017 veio um pouco pior. Bem assim e aí mesmo. as pessoas disseram, não, Bem assim. 2017 que se vai, chega em 2018, porque a promessa é que 2018 seja bom. Aí 2018 está aí e a gente não vê acontecer. Né? É só olhar o nosso mercado, muito, dá para perceber como a construção civil como um todo. Você vê o que está acontecendo em Manaus com as construtoras. A gente tem um edifício aqui no Salvador, não vou citar o nome, que está... não sei quanto tempo para terminar e não termina. Muito distrato nos negócios. Então, imagine, quem hoje pensa e sonha em construir, por exemplo, a sua casa, ele vai esperar as coisas se acomodarem, porque é um investimento considerável que vai ser feito. Então as pessoas ficam receosas de se descapitalizar e de repente aparece uma necessidade e elas estão desprevenidas, né? Então todo mundo acaba segurando um pouco. Está todo mundo dando uma segurada. Mas o mercado está reagindo como pode. O brasileiro já está acostumado, né? Meu Deus, impressionante, né? Porque é uma onda, né? É uma onda. Olha que passa outra. Eu que já estou há quantos anos, 30 anos de formato, então eu já vi todo tipo de situação. Aqui, aí é uma onda que ela vai assim, fica bem e fica ruim, fica bom e fica ruim. Mas assim, eu especialmente achei que esse ano foi um ano muito cruel, né? Muito cruel, muito difícil. Acabei fazendo algumas coisas, viajei 2 vezes para fora, mas assim, os clientes estão segurando, né? Pedem para renegociam, seguram, tá mais difícil. Isso mesmo. Eu acho que acaba filtrando um pouco, né? A questão de quem realmente fica, quem realmente gosta. Concordo com você. E se estabelece quem realmente está interessado em fazer um diferencial. Eu já estou há tanto tempo no mercado, já passei por tanta coisa. Uma mais, uma menos. Não vai fazer muita diferença. Quero falar sobre sustentabilidade, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Até mais. Faz parte do nosso folclore festejar, dançar, quadrilha animada e cirandar. Reúna a família e venha celebrar o Festival Folclórico do Amazonas. De 12 a 23 de junho ocorre o tradicional Festival Folclórico do Amazonas, a partir das 17 horas no Anfiteatro da Ponta Negra. Convide os amigos, reúna a família e venha se divertir com o nosso folclore popular. Prefeitura de Manaus. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.
entrando nesse último bloco, querendo saber algumas coisas mais profundas. Como é essa sustentabilidade que não acontece em Manaus, que é o lugar que era para acontecer a tal da sustentabilidade? A sustentabilidade realmente, eu não vejo assim, não vi nenhum projeto arquitetônico assim relevante. Assim, dizer que um container é um projeto sustentável, não acho isso, perdão a minha ignorância. Podem me apedrejar todos os arquitetos que têm container, inclusive o meu amigo Moita, a Carla Passos tem escritório também, uma coisa que eu gosto muito, mas assim, eu não vejo isso como uma coisa sustentável. O que realmente tu acha que já foi feito no Amazonas ou que pode ser feito como sustentabilidade? Olha, vamos dizer assim, o que é um projeto sustentável? É que ele pode, por exemplo, se acontecer, funcionar usando os próprios recursos que foram pensados, ou seja, água da chuva, por exemplo. Água da chuva, ela pode ser captada e ela pode ser usada para todas as lavagem de pátios, lavagem de carros. Ela pode ser toda captada. Isso eu concordo com você. E a gente não vê isso acontecer aqui. Não vê. Raros são os projetos que contemplam essas coisas. Primeiro que se você vai buscar um bom profissional para fazer isso, não tem profissionais capacitados para desenvolver junto com o profissional, fazer essa coisa funcionar mesmo. Por exemplo, não vamos longe, a energia. Manaus, você vê hoje a questão da energia elétrica. Ainda dependemos de uma termoelétrica, né? Então, e nós temos a quantidade de sol, que nem, talvez, eu não sei estudos disso, mas o Amazonas, junto ao Nordeste, são os estados mais ensolarados do Brasil. Eu fiz um trabalho de assessoria para uma empresa de energia solar, fotovoltaica, né? Uhum. E agora o que tem de empresa em Manaus, assim, a cada esquina tem uma empresa, projetos, né? Para energia fotovoltaica. Então, hoje, num momento em que a energia custa caríssimo e a gente fica dependendo dessas questões de se não tem chuva, o preço da energia sobe, porque os reservatórios baixam de volume, então fica naquele estágio de vermelho ou amarelo e os preços sobem. Enquanto você pode mesmo instalar placas na sua residência de captação solar e você tem até condição não somente de deixar a sua obra completamente ou 70%, 80% da capacidade de uso da sua casa está lá contemplada pela captação de energia, você pode até devolver o que sobra para a concessionária. Sim. E você ainda ganha recursos com isso. Isso é fantástico. Mas eu acho que isso é uma questão educacional. As pessoas preferem, me desculpe o que eu vou dizer, mas acho que as pessoas preferem, para baixar o seu custo, fazer gato. Ainda. Não sou eu quem está dizendo isso. Essa semana tivemos uma matéria nacional onde mostrava que não é a população mais carente que faz gato nas suas casas. Tem empresas grandes e residências em condomínios caríssimos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, é uma questão de conscientização. Quando as pessoas perceberem que elas podem investir muito mais, investir um pouco mais numa energia de captação, através de placas solares, por exemplo, e você pode diminuir o valor da sua conta de energia e ainda pode até estender esse benefício para a concessionária, que ela acaba que recebe de você e ela te devolve com dinheiro, né? Créditos na sua conta. Por que não fazer isso? Exatamente. E em vez de fazer gatos para você registrar menos consumo de energia? É exatamente isso que a gente vive, né? Às vezes é difícil a gente imaginar que a nossa cidade, Manaus, o estado inteiro do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. E a gente paga caríssimo por uma água
que não é de qualidade. Não, é horrorosa. Tá? Na verdade, ela é horrorosa. Mas Sabia que o maior índice de câncer de estômago está aqui por causa do pH da água? Eu não sabia. Meu oncologista explicou que o maior índice de câncer a nível de estômago, intestino, é em Manaus. Por quê? Por causa do pH da água. É muito ácido. Muito ácido. Então, voltando, qual o grande projeto para 2018? Já começa a terminar, né? Nós já estamos na reta final. Já estamos na metade. Já estamos pensando do nas ano. férias. Já passamos da metade. Já passamos Né? na metade. Olha, eu acho que realmente não nos resta a continuar acreditando e trabalhando e fazendo o nosso melhor, nos informando para que nosso cliente, nosso futuro cliente, nosso possível cliente possa perceber que construir com um arquiteto é muito mais seguro E mais econômico. e muito mais econômico para o investimento que ele vai fazer. Infelizmente, a nossa área ainda é muito confusa. Né? Eu digo para amigos e para clientes, veja só, você não entra no fórum sem um advogado, você não sabe nem se mexer lá dentro. Não. Mas em compensação você pode construir qualquer coisa sem um arquiteto, porque não existem leis que nos protejam. Faz os enjambrados. Né? Exatamente. E E nós depois podíamos cai. ter uma cidade muito mais bonita. Porque Manaus, infelizmente, ela peca nisso. Né? Podíamos ter. Falta beleza estética. Manaus é uma cidade que tem muitos. Eu estou tentando implantar um projeto, estou fazendo assessoria com a prefeitura agora, com a primeira dama, e eu estou querendo trazer um pouco de, assim, começar a tentar pintar algumas casas, conseguir verbo junto com as grandes empresas distintas para ver se dá as pessoas se animam, entendeu? Um faz, o outro vai fazendo. Exatamente. Vai fazendo, por exemplo. E você sabe de uma coisa? É muito perceptível a gente ver casas que estão assim, extremamente mal cuidadas nas ruas, mas elas têm 3, 4 carros na garagem. E muitas vezes a gente não têm essa percebe noção. que não é recurso que está faltando, é capricho. É o zelo Você me deu uma ótima ideia. pela sua cidade. Conscientização. Conscientização. Antes de tudo, a conscientização. Exatamente. Isaú, o que é luxo para você? Luxo. Como você define luxo? Luxo é você primeiro poder fazer o que gosta. Luxo é você trabalhar naquilo que gosta. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente abençoada nesse aspecto, porque eu tenho vivido luxuosamente esses anos todos. Que bom. Porque não tem um dia em que levantar para trabalhar é um peso. Seja um peso para mim. É uma delícia porque são novas aventuras, são novas percepções, são novas ideias. O contato com as pessoas me deixa mais vivo. E eu acho isso um luxo. Você poder viver dessa forma no dia em que tanto sacrifício é feito pelas pessoas para continuarem vivendo e sofrendo muitas vezes, trabalhando numa coisa que lhes deprime, que lhes chateia, somente porque precisam daquele recurso para viver. Queria que tu olhasse lá para a câmera agora e dissesse, mandasse um recado para o telespectador que está nos assistindo. Eu queria dizer para os meus queridos amigos que estão aí, que você poder contratar e ter a assessoria de um profissional nesta área, como eu, por exemplo, e tantos outros que já estão em Manaus, é a melhor coisa que você pode fazer se você está pensando em construir ou reformar. Deixamos o contato aqui do arquiteto Isaú Viana, um grande profissional. Agradecemos a toda a equipe de Manaus, onde estamos gravando nesse momento, e a Prefeitura de Manaus, que são os patrocinadores do programa. Um beijo e até domingo que vem. Obrigado, Isaú. Obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço.